Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma revisão sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos para fixar melhor o conteúdo e esclarecer algumas dúvidas, beleza? Vamos lá. Primeira revisão, nós vamos que lembrar que a nomenclatura ela é formada por 3 itens, ou seja, são elas o prefixo, o infixo, ou intermediário, ou sufixo. O prefixo ele vai indicar o número de carbonos na cadeia principal. Então sempre vamos ter que memorizar essa tabelinha. Um carbono na cadeia principal MET, 2 carbonos ET, 3 prop, 4 but e assim por diante. Coloquei aqui para vocês para ficar mais fácil. O intermediário ele vai indicar o tipo de ligação. Se for um alcano, ano, terminação, um alceno, eno, alcino, ino, e se for um alcadieno, dieno. Então, exemplo, propano, buteno, butino e assim por diante. Então, sempre verificar. Ligação tripla, ino, dupla, eno, ligação simples, ano, terminação do composto. Ficou também a questão das ramificações. As ramificações, o primeiro passo é selecionar a cadeia principal. Então, selecionando a cadeia principal, todos os carbonos que ficam fora da cadeia principal, chamamos ele de radical. Então, aqui um carbono ficou fora, um carbono apenas, chamamos ele de metil, quando ele é radical. 2 carbonos chamamos de etil e 3 carbonos chamamos de propil. Propil, metil, etil, só quando ele é ramificação. Cadeia principal é MET, ET, prop. Beleza? Não faça confusão aqui. Metil, etil e propil quando eu tenho as minhas ramificações. E a cadeia principal. Ok? Vamos lá para o próximo item. O próximo item é quando você vai ter uma abreviação dessa estrutura. Ou seja, aqui eu tenho uma abreviação. Quando isso daqui aconteceu, ou você vê uma situação igual a essa, você lembra? É uma abreviação. O que significa uma abreviação? Para mim não ficar representando 4CH2 simultaneamente, ligados entre si, eu faço uma abreviação. Igual aqui, ó. CH2, quantas vezes eu tenho CH2 dentro de parênteses? 4 vezes. Se eu fosse representar eles ficariam dessa maneira. Então, para você fazer uma abreviação, colocamos entre parênteses. Então, quando você vê uma situação igual a essa, você tem CH3 normal, CH3 também normal aqui, ó, tá? No CH3 normal, CH3 normal e abreviação, ó, 4CH2. Se eu tivesse aqui um exemplo, um 7, eu teria 7 CH2 em sequência. Se tivesse 8, teria 8. Se tivesse 2, teria 2 CH2 em sequência. Então, isso aqui é abreviação. Quando você vê uma situação igual a essa, você lembra. Eu tenho que representar, exemplo, 4 vezes, 5 vezes, ou a quantidade de vezes que isso aparecer na forma de abreviação. Ok? Então, se eu tivesse um exemplo aqui, ó, CH3, aí eu tenho uma abreviação, um exemplo. Vou colocar aqui, ó. CH2 8 vezes CH3. Então, eu tenho aqui, ó, no lugar de eu ter 4 vezes CH2, eu vou ter 8 vezes em sequência. Beleza? Então, o exemplo. Então, primeiramente, peço desculpa para vocês pela minha caligrafia, que é meio complicado estar escrevendo com o mouse. Ok? Vamos para o próximo item. Próximo item agora é quando eu tenho aqui os exemplos. Olha só. Primeiro exemplo, cadeia principal com 6 carbonos na cadeia principal, hex, ou, como só tem ligação simples, hexano. Os radicais. Eu tenho um radical metil, outro radical metil, outro radical metil. Então, eu 3 vezes a mesma coisa. 3 vezes os mesmos radicais. Por eu ter 3 vezes o mesmo radical, eu escrevo trimetil. Posição deles. O primeiro radical está no número 2, o segundo também está no número 2 e o terceiro está no número 5. Aí você deve estar se perguntando, por que essa numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui embaixo e outra numeração aqui em cima? A numeração em azul está correta, porque o radical está mais, melhor dizendo, a cadeia principal inicia do carbono mais próximo ao primeiro radical. Aqui embaixo está incorreto, porque está mais distante dos meus radicais. Então, desconsideramos essa enumeração. Formulando o nome, 2 e 2 e 3, trimetil hexano.
Outro exemplo aqui embaixo, eu tenho a cadeia principal. Radicais estão fora. Cadeia principal com 7 carbonos. Hepta, por se tratar de um alceno, de um alcano, heptano. Radicais metil e etil. Posições metil no número 3, etil no número 4. Organizando agora, eu tenho 4 etil, 3 metil ou 4 etil, 3 metil, heptano. A enumeração da coloração roxa está incorreta por conta da extremidade mais distante. Numeração correta em azul. Ok? Próximo exemplo agora são os insaturados. Novamente, a cadeia principal, mais longa, radicais. Só que eu tenho uma observação. Se você contar da esquerda para a direita, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Da direita para a esquerda, 1, 2, 3. Aqui seria a extremidade mais próxima ao meu radical. Muito bem. Só que quando eu estou trabalhando com alceno, ou com alcino, ou alcadieno, eu tenho que dar prioridade à insaturação, não às ramificações. Ok? Prioridade insaturação. Então, começa a partir da extremidade mais próxima à insaturação. Isso quando eu trabalho com alceno, alcino e alcadieno. Se for alcano, tem que dar prioridade à minha ramificação. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadeia principal, 7. Onde está a ligação dupla? Ele está no carbono 2. Sempre o carbono anterior à ligação. Então, carbono 2. Então, 2 heptano. Radicais metil, metil e metil. 3 radicais iguais. Onde se localiza? No número 4. Um está no número 5 e o outro também está no número 5. Formulando 4, 5, 5, trimetil, 2 hepteno. Outro exemplo agora com o hexino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hexino. A ligação tripla está no número 1. 1 hexino. Quais são os radicais? Metil, melhor dizendo, metil e etil. Onde se localiza? Metil no número 4, etil no número 3. Organizando, 3 etil, 4 metil, 1 hexino. Lembrando que esse número 1 também pode vir entre ex e ino, ficando aqui no meio, assim como o número 2 também pode ficar aqui no meio, separando o prefixo do infixo. Beleza? Outro exemplo agora, o alcadieno. 5 carbonos na cadeia principal. Quais são os radicais que eu tenho? Metil e propil. Onde se localizam os radicais? Metil no número 2, propil no número 3. Por que eu comecei a contar da esquerda para a direita? Por conta da extremidade mais próxima à minha insaturação. Onde se localizam as insaturações? No número 1 e a outra no número 3. Então eu tenho aqui 2 metil, 3 propil, 1 e 3 pentadieno. Dieno significa alcadieno, por ter duas ligações duplas. Então, são os exemplos aqui seguidos. Agora, vamos trabalhar agora montando essa cadeia principal. O que significa montar? A partir do nome, vamos montar a estrutura. O primeiro passo aqui é sempre verificar a quantidade de carbonos na cadeia. Pente, melhor dizendo. Pente significa 5. Então, você vai lá nos 5 carbonos, exemplo, e coloca 5 carbonos na estrutura. Então, você vai ter 5 carbonos na cadeia principal. Ok, eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. Você está observando que nessa cadeia principal eu tenho aqui 2 metil. Significa que no número 2, no carbono número 2 aqui, eu tenho um radical chamado, exemplo, metil. Então, só colocar aqui. Eu tenho um radical chamado metil. Então, eu coloco um carbono. Ok, então eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. 5 carbonos na cadeia principal. E no carbono número 2, eu tenho um radical chamado metil. Poderia citar um outro exemplo se eu tivesse outros radicais, exemplo número 3, número 4, é só você localizar. Lembre-se, 1, 2, 3, 4, 5, pente. Ligação simples, ano, por se tratar de um alcano. No número 2, eu tenho um radical, metil.
Outro exemplo aqui seria o nome do composto butino, 1-butino, ou but-1-ino. Aqui eu tenho 4 carbonos na estrutura principal. Então eu tenho aqui 4 carbonos na estrutura principal. Opa. 4 carbonos na estrutura principal. Então vou lá. 1, 2, 3 e 4. Só que esse composto ele apresenta uma tripla ligação no carbono número 1. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Então, no carbono número 1, eu tenho uma tripla ligação. Pronto, você acabou de montar o nome não, a estrutura do composto. Ok? Então, você montou a estrutura do composto. Outro exemplo agora aqui embaixo, eu tenho um nome mais completo. Eu tenho aqui 3-etil, 2-metil, hexa, 3-eno ou 3-etil, 2-metil, 3-hexeno. Primeiro passo, pessoal, é sempre olhar o composto, a quantidade de carbonos na cadeia. Ó, hexa significa 6. Então, você vai lá e coloca 6 carbonos. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos verificar o tipo de ligação que eu tenho. O tipo de ligação que eu tenho nessa estrutura, ela é uma ligação dupla, melhor dizendo, desculpa, por se tratar de um alceno. Onde está essa ligação dupla? Ele está localizado no carbono 3. Então, você vai no carbono 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e coloca a dupla ligação. Então, no carbono 3, temos a dupla. Feito isso, agora nós vamos analisar os radicais. No carbono 2, melhor dizendo, no carbono 3, eu tenho um etil. Então, no carbono 3, eu tenho um etil. Então, eu vou lá e colocar um etil, é 2 carbonos. Ok. 2 carbonos, etil. No carbono 2, eu tenho um radical metil. Então, eu vou lá no carbono 2 e coloco um radical etil. Agora, vamos interpretar. Hexa, ok? Hexa, 6 carbonos. Está aqui. 3-eno. O 3-eno significa ligação onde se localiza a tripla ligação. Então, eu tenho aqui 3-eno, onde se localiza a dupla ligação. Então, no carbono 3, eu tenho a dupla ligação. 2-metil, então significa que no carbono 2, eu tenho um radical metil. 3-etil, significa que no carbono 3, eu tenho um radical etil. Então, circulando aqui radical etil no número 3, e no carbono 2, eu tenho um radical metil. Ok? Então, essa aqui é a nossa pequena revisão. Espero ter contribuído com vocês. E até a próxima. Um forte abraço.